E eu quero que você abra a sua Bíblia para que nós leiamos o texto e que o Senhor, nesta noite, possa falar ao teu coração e você sair daqui abençoado por esta palavra que o Senhor quer te falar. Abra lá em Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Marcos 10. A partir do versículo 17, irmãos, diz a palavra do Senhor: pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honrará o teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: então falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu. E aí vem e segue. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Até aqui, irmãos. Queridos, o texto, Jesus olha para aquele jovem, como ele olha para mim, olha para você, e o que é fundamental aqui nesse momento é esse olhar de Jesus. Que a palavra diz que Jesus olhou para ele. O olhar, não um olhar como o meu olhar e o teu olhar, mas um olhar que só Jesus pode ter, ninguém mais tem, que é um olhar para o interior, para lá dentro. E Jesus olha exatamente no profundo da alma daquele jovem. Jovem este que ele próprio procurou a Jesus. Não foi Jesus que o procurou, foi Jesus, foi ele a Jesus. Então nesse momento aqui Jesus olha para ele, lá para o interior, e descobre o que é que estava faltando. Está aqui, irmãos. Jesus olha e diz: está faltando uma coisa. Jesus olha para a gente, irmãos, para mim e para você, e talvez esta palavra de está te faltando uma coisa seja para o teu contexto de vida, como foi aqui para o jovem. Como que tu queres
ser abençoado? Como é que tu queres grandes coisas se está te faltando uma coisa? Está aqui. Falta-te uma coisa. E o que é que faltava, irmãos? O que é que pode estar faltando? E é o tema desta mensagem nesta noite. Muitas vezes está faltando renúncia. Deus, quando eu vinha no caminho, Senhor, qual é a palavra que eu trago para a tua igreja, Senhor? Eu não posso chegar aqui, irmãos, vazio. Senão fica difícil. Qual é? O Senhor começou a trazer o texto sobre renúncia. Queridos, o que faltava nesse jovem aqui, perceba que ele é o que tem o interesse de ir até Jesus, como já falei. Perceba que ele é uma pessoa ligada ao relacionamento, ou tem um relacionamento de religião, igreja. Ele tem, irmãos. Quando Jesus lhe diz, olha, que ele faz uma pergunta, o que é que eu devo fazer para herdar? E aí vamos pegar ali a palavra vida eterna como a bênção e abranger, porque vida eterna, irmãos, é a maior das bênçãos que Deus tem te dado. Juntamente com ela, o Senhor também dá as demais. Mas quando ele diz, o que é que eu faço para herdar? Essa pergunta eu a dirijo para a sua vida, para você fazer a si mesmo, quanto àquilo que você está querendo, espera. Senhor, o que é que eu faço para herdar aquilo que eu estou precisando? Aí a resposta de Jesus muitas vezes é, está te faltando uma coisa. Você ainda não herdou o que você está precisando, aquilo que você tem buscado, porque está te faltando uma coisa. E o que está te faltando é renúncia em determinadas áreas da tua vida. Aí o jovem, irmãos, é ele que chega, ele tem a ligação. Porque, irmãos, quando Jesus diz, olha, tu não conheces os mandamentos? É engraçado isso, irmãos, porque eu vou fazer uma contextualização dessa palavra, lógico, para os dias de hoje. Jesus diz para ele naquela época, você não conhece os mandamentos, porque os mandamentos naquela época, irmãos, que era o decálogo, que eram os 10 mandamentos de Moisés, juntamente com todos os escritos mosaico, isso era fundamental para o hebreu, para o judeu, era o que o caracterizava como um verdadeiro judeu, vamos assim dizer, um israelita. E aí a pergunta de Jesus, tu conhece os mandamentos? Porque, irmãos, é obrigatório dentro da religião hebraica ensinar os filhos desde pequenininho. Desde pequenininho, irmãos. Eles têm que conhecer, no caso, até hoje os hebreus, os israelitas, têm que conhecer o Antigo Testamento, em especial o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem um valor imenso, eles têm que conhecer, eles são colocados nas escolas rabínicas para aprenderem isso. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Jesus faz a pergunta para ele, guarda os mandamentos? Eu faço isso. O jovem, desde pequenininho, elas falam, minha mãe me ensinou. Deixa eu te dizer isso agora, trazendo para os dias de hoje. Queridos, não basta vir para a igreja, não basta saber dos princípios, dos ensinos. O que está sendo colocado aqui é a mesma coisa de Jesus perguntar, você está indo à igreja? Eu estou indo, Senhor, para a igreja, eu conheço a Bíblia. O que Jesus quer de você e de mim, irmãos, é muito mais do que isso. Ele quer, para que verdadeiramente eu possa servi-lo, Ele quer renúncia da minha vida, irmãos. Eu não posso apenas estar envolvido nos aspectos religiosos, por conhecer a palavra, por ir aos cultos, por fazer aquelas coisas referentes à igreja, como evangelismo, como participando das áreas litúrgicas da igreja, irmão. Mas que adianta fazer tudo isto
e está distante do Senhor, irmãos. Porque enquanto não houver renúncia, se distancia, irmãos. O que é interessante que Jesus falou de 3 tipos de renúncia. A renúncia me leva à aproximação, e a não renúncia me leva ao distanciamento. Por isso Jesus falou de 3 tipos de renúncia. A primeira, irmãos, que ele falou no âmbito ou na área familiar. Quando ele disse: se você não renunciar, pai, mãe, mulher, filhos, por minha causa, você não é digno de mim. Então ele falou na área familiar. Para que o que ele está dizendo, irmão? Que é bom a gente sempre trazer um esclarecimento, senão a coisa fica meio difícil, né? O Jesus manda rejeitar. Não é nesse sentido. Ele está dizendo: se tua família, os aspectos familiares estão te afastando da minha presença, então você tem que renunciar. Você não pode ser conduzido para distanciar, para você ficar distante de mim, conduzido por coisas que te distanciem por mim. Aí você tem que renunciar. Segundo, irmãos, ele falou dos bens. Se você não renunciar bens, inclusive aqui na avaliação de Jesus para esse jovem, quanto ao aspecto da renúncia, que Jesus vai na alma, louvado seja o nome de Jesus. Jesus sabe, irmãos, qual é a área da tua e da minha vida que precisamos renunciar, irmãos. E vou te dizer mais: há muito tempo ele já fala contigo e fala comigo. Há muito tempo. E aí ele falou para o jovem: a área da vida daquele jovem é que ele tinha um apego exacerbado, terrível para as coisas materiais. Era extremamente apegado àquilo. E Jesus falou: olha, se você não tiver o caráter de perder, então você não pode ganhar. Terceiro aspecto da renúncia é no sentido material. O apego, Jesus até disse: olha, o apego às riquezas afasta o teu coração de mim. Até porque, irmãos, eu estava até conversando isso hoje. Se o Senhor não abençoar, a bênção não chega, irmãos. Porque a bênção vem do alto. A palavra diz que você pode acordar cedo, dormir tarde, mas se o Senhor não mandar, de nada adianta. E aí a palavra vai além, que Ele dá enquanto dormimos. Que coisa maravilhosa. Então, queridos, tudo está na mão dEle. Essa foi a segunda tipo de renúncia. Aí, o que é que acontece, irmãos? Olha, nós como pastores, a gente tem que saber e pedir ao Senhor sempre orientação para ter uma palavra sábia para dar. Mas eu quero te dizer isso aqui que eu vou falar agora. O irmão trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não pode vir para os cultos dia de semana. E eu vou conversar com o irmão, ou qualquer pastor vai conversar, abrangendo o sentido geral, e o irmão dos pastores não posso. Mas no domingo ele não trabalha. Aí o que é que acontece? Ao invés de ele reservar um domingo, que é o único dia que ele pode, para o que, irmãos? Para cultuar o seu Deus. Aí acontece que ele termina muitas vezes ainda acrescentando alguma atividade para o domingo. Aí não dá, meu querido. Aí não dá. Você vai lutar, remar e nada vai acontecer. Aí eu estava conversando com um irmão e disse para ele: pastor, estou trabalhando. Eu disse: meu querido, domingo não trabalho não. Chego cedinho. Então reserve o domingo à noite como prioridade da sua vida para vir e cultuar o nome do Senhor Jesus, meu irmão. Isso é renúncia, irmãos. Se eu não tiver esta renúncia, não tem jeito, irmão. Não adianta. Aí eu volto para um aspecto religioso.
O que adianta vir para a igreja? É no caso do jovem, conhece os mandamentos, mas está distante. E o terceiro aspecto da renúncia, irmão, ou o terceiro tipo de renúncia, é o mais importante, eu considero. Jesus, ele diz: se você não tiver a condição de renunciar à sua própria vida, você não é digno de me seguir. Esta é a renúncia mais importante. Quando eu estou disposto a renunciar a mim mesmo, eu renuncio as outras duas. Jesus disse: a própria vida. Eu tenho, irmãos, que colocar os meus desejos de lado, as minhas ambições, as minhas questões de lado, irmãos. Mesmo doendo. Não estou dizendo que é fácil, não. Doendo. O apóstolo Paulo, ele é autor, inspirado pelo Espírito, óbvio, de uma frase contundente, irmãos, quando ele diz: esmurro o meu próprio corpo, reduzindo-o à servidão, para que ele não venha fazer o que quer. Ele se batia, irmãos, era isso que fazia, ou pegava, como muitos fazem, né, o ato do martírio, se cortava? Não, irmãos. O que ele está dizendo é que eu deixo de fazer aquilo, mesmo eu querendo fazer, mesmo estando doendo em mim, mas eu deixo por causa de Jesus. É o que ele está dizendo, irmãos. Tem que ter renúncia, querido. A bênção não chega se não houver o caráter da renúncia. Renunciar. E quando eu renuncio, irmãos, eu logo me aproximo de Deus. Entende? Que existe uma lógica nisso. Qual é a lógica? Eu estou renunciando por causa dele. E ele, por sua vez, se agrada da minha renúncia. E aí, irmãos, há um entrelaçamento de um aspecto de comunhão profunda, irmãos. Porque Jesus está vendo o meu esforço e ele honra o meu esforço, irmãos. Sabia? Louvado seja o nome de Jesus. O jovem, irmãos, estava ali querendo uma bênção. Senhor, o que é que eu faço? E outras falam: eu estou há muito tempo na igreja, Senhor. Sou israelita, fiel. Tenho lido ali a palavra, guardo os mandamentos. Aí Jesus, ele vai lá na alma. Está falando comigo e contigo, irmãos. Falta-te uma coisa. E aí você tem que fazer sua retrospectiva ou uma introspectiva. O que é que está faltando em mim? Que o Senhor está já falando comigo, para que eu possa mudar, para que eu possa receber. O triste, irmãos, o melancólico, é a atitude que esse jovem toma. E que, infelizmente, muitas vezes é a atitude de muitos crentes. Porque, mediante a palavra do Senhor, veja que quem fala com ele é Jesus, irmãos. Se Jesus está te pedindo uma coisa, repito, ainda que doa, renuncia para a glória e honra do nome dele. Renuncia, irmãos. Mesmo que seja dolorido, mas a palavra diz que ele tomou a atitude errada, irmãos. O jovem, o versículo 22 é claro quando diz: ele ficou contrariado. Queridos, é engraçado isso. Tem até casos que acontecem dentro da igreja, que alguém convida alguém e no momento de pregação está se pregando e Deus vai revelando coisas e fala: aí quem foi quando rapaz já falaram de mim para o pastor? Já há ninguém falou nada, irmãos. Aí a pessoa, outros ficam, e quando é crente muitas vezes já fica empurrado. O pastor já está sabendo o que está acontecendo, os fofoqueiros já foram dizer para ele. Na verdade ninguém falou nada, irmão. É que o Espírito de Deus, irmãos, habita aqui dentro, irmãos.
O Senhor anda no seu santo templo, irmãos, e não há como se esconder dele, irmãos. Aí muitas vezes, ao invés do coração quebrar-se por estar ouvindo Deus falar, não, fica com raiva, fica chateado, fica tiririca da vida. Mas Deus está falando, irmãos, não para. Veja que o Senhor disse o que, irmãos, para o jovem, olhou para ele e primeiro o que? O amor. Aqui, meu irmão, Jesus, ao olhar para ele, teve um grande amor por aquele jovem, irmãos. É comigo, é contigo, irmãos. Ele primeiro não quer botar um dedão no teu rosto. Primeiro ele quer expressar o grande amor que ele tem pela tua vida, irmãos. Pergunta se biblicamente Jesus começou botando o dedo no rosto, irmãos. Não, irmãos. Primeiro ele começou expressando: meu filho, eu te amo e tenho um novo projeto para você, meu irmão. Primeiro é o amor expressado. Aí a pessoa fica contrariada, irmãos. Até porque, queridos, quem quer o teu bem, fala a verdade. Porque quem te ama, fala a verdade. Quem não quer o teu bem, no momento de erro, ele fica passando a mão na tua cabeça. Não, é assim mesmo, meu filho. Então, pode fugir desse, porque esse não quer o teu bem, não. Eu quero trazer uma palavra, e esse que não quer o teu bem, irmãos, é o diabo. Mas Jesus quer o teu bem. Mesmo ele esteja falando de coisas fortes, mas é porque ele nos ama, irmãos. Porque ele quer mudanças. E eu quero te falar isso agora. Hoje eu estava... Porque nós temos problemas, né, irmãos? Quem não tem problema, levanta sua mão, por favor. Quem não tem? Irmão Luiz tem, não, irmão Luiz? Não, tem. Eu já ia sentar do seu lado, porque é um filizar. Quem não tem problema, né, irmãos? Todos nós temos. Do dia a dia, de coisas. Agora, pior dos problemas é quando você tem um coração que não quer agradar o Senhor, exaltá-lo, permanecer no erro. Aí hoje eu estava dizendo uma coisa: quem tem um coração que quer agradar o Senhor, aí eu disse, quando você procura fazer as coisas certas, Deus põe a mão na sua vida e te ajuda. Você pode notar. Aí essa conversa começou porque eu disse que fui parado numa certa ocasião no posto fiscal de Porto de Galinhas. E eu me esqueci o documento do carro em cima do computador. O guarda chegou e disse: documento. Eu só estava com a habilitação. Procura daqui, puxa dali, abre a carteira, abre de novo. Depois eu me lembrei que ficou em cima do computador, que eu fui fazer uma consulta. Aí puxa daqui, me dali, ele foi quando eu disse: olha, ficou em casa. Quando eu disse ficou em casa, ele disse: a casa caiu, não foi? Ele disse. Quando ele disse: a casa caiu, eu digo: não, aqui a casa não cai. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, saiu com tanta veemência que ele disse: não, só estou brincando, vamos aqui para o sargento. Aí me levou para o sargento. Me levou para o sargento, eu disse ao sargento: infelizmente deixei em casa, eu fiz a consulta e terminei deixando em cima da impressora, seja lá como for. O resultado final, que a menina perguntou: tu desse uma propina, não foi? Não tem nada não, querido. Aí foi quando eu disse essa frase. Depois o sargento me liberou, disse: vá-se embora e cuidado desse negócio do documento. Quando você quer fazer o que é certo, irmãos, Deus põe a mão na tua vida, irmãos. Agora, quando você quer fazer o que é errado, quem põe a mão na sua vida é o diabo, irmãos. Entende? E o diabo, diz a Bíblia, só veio para matar, roubar e destruir. Quando ele põe a mão, só tem destruição. Mas quando Jesus põe a mão, só tem o que, irmãos? Bênçãos, irmãos. Bênçãos. Então, querido, Jesus, ele te ama. Então não tem que ficar raivoso, emburrado, porque Jesus está falando. Ele te ama. O jovem ficou aqui. Aqui a palavra contrariado. Porque tocou na ferida dele.
né, meu irmão? Tocou na ferida. E eu amo Jesus porque Ele gosta de tocar na ferida das pessoas, irmão. Sabe por quê? Porque se não tocar na ferida, não tem cura. Ele toca na ferida. Aí eu tenho que ficar alegre. Está doendo. Obrigado, Jesus. Porque, irmãos, ouça essa palavra que eu vou te dizer. Se você perder hoje, porque Jesus está tocando na tua ferida, perde com alegria. Porque amanhã tu vai receber, meu querido, abundantemente na tua vida. Agora, se ele toca na tua vida, fica chateado, gritando, reclamando, etc. Amanhã tu não vai receber nada. Tu vai ter o dedo do Senhor mais ainda na tua ferida, irmãos. Porque Ele te ama tanto que não quer tirar o dedo da tua ferida. Mas pastor, que amor é esse? É o amor que cura. Bota o dedo para curar. E aí, irmão, eu termino. Que a atitude de estar contrariado fez com que ele perdesse a bênção. Saiu triste porque possuía muitas propriedades. Aí eu termino, meu querido e amado irmão. Aí saiu ali bem tristonho. Ele falou, depois eu deixar tudo, vem pro meu lugar para ver se é fácil. Aí bem ali, bem tristonho. Um ser humano mortal, não sabe nem se amanhã estava vivo para administrar seus bens. Está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Aí Jesus diz: junta tesouro no céu. Quando você renuncia, você tem um tesouro muito maior, meu irmão, que é a bênção de Deus na tua vida. Se ele tivesse tomado a atitude certa de se quebrantar, de dizer: Jesus, eu estou errado mesmo, malhe o pau em mim mesmo, eu estou errado. Sabe o que ia acontecer, irmão, no final? Bênção na vida dele. Então, amado, Jesus te pergunta: falta-te ou falta o que nesta renúncia? O que é que está faltando? Está faltando aquilo? Tira, renuncia por causa de Jesus. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas quando você quer, você pode, porque Jesus te ajuda, porque Ele é fiel contigo. Vamos ficar de pé, irmãos. Muitas vezes, irmãos, o milagre só está faltando para ser realizado esta renúncia. É aquela única pedra que está ali travando o negócio. Jesus diz: tira a pedra. Você tem que tirar. Aí é claro. Mas pastor, eu vou perder. Pode perder, filho. Perda. Não tem problema. Ele é poderoso para te dar muito mais. Abundantemente. Vamos orar. Louvo o teu nome, Jesus. Amado e querido. Porque és tu que nos conforta com a tua palavra. Ainda que cansados, ainda talvez que pensativos ou mentalmente desgastados, tua palavra, Senhor, nos restaura. Aí tu falas conosco profundamente, porque só tu podes sondar os nossos corações. Cada vida aqui presente, eu te agradeço. Ensina-nos o valor da renúncia. Ensina-nos o valor, Senhor, de que sempre é como falastes: olha, meu filho, importa que você tome a cruz cada dia. A renúncia é um ato continuado, é uma cruz que se leva todos os dias. Mas quando eu tomo a cruz da renúncia, eu estou mais perto de ti, Jesus. E os que estão perto de ti são fortes, são inteligentes, são vencedores, são pessoas animadas, felizes. São pessoas, como diz tua palavra, os que estão perto de ti saltam muralhas, vence exércitos, passa no meio de um esquadrão e 1000 caem ao lado e 10.000 caem à direita e ele não é atingido, porque tu és o poderoso, Jesus. Obrigado. Ensina-nos a renunciar para estarmos mais próximos de ti, Senhor. E com isso, tem a tua mão sobre nossas vidas. Obrigado. Abençoe o teu povo que saíram
de suas casas, Senhor, para virem aqui e dizer: eu vou levar as minhas ansiedades e colocá-las na mão do Mestre. Aqui foi colocada e vieram para glorificar o teu nome, Jesus. Abençoe, eu te agradeço. Continua com essa igreja, Senhor. Continua realizando tuas maravilhas. Opera os teus milagres. E te peço que o teu celeiro se amplie, para que guarde mais trigo, Senhor, para a glória do teu nome. Te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém.